Oi, eu sou o Chimanga e bem-vindos a mais um episódio do Chimanga Podcast. Desta vez trazendo aqui para vocês uma reflexão, um pensamento, uma dúvida que vocês podem responder aqui embaixo nos comentários depois, beleza? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreva no canal para ver ele crescer, beleza? Quando eu tava querendo fazer esse vídeo, eu ia falar sobre um livro chamado Ansiedade, do Augusto Cury, onde ele traz a teoria do síndrome do pensamento acelerado, onde ele acredita ser o mal do século, e na minha opinião ele tem toda a razão. Porém, eu vi no Twitter sexta-feira, eu vi um tweet de um repórter da Globo, onde ele dizia sobre um sonho que ele teve, num contexto de quarentena. No sonho, estavam usando máscaras e falando sobre a doença. E ele perguntou pra gente se a gente estava tendo a mesma coisa. Porém, em vez de respondê-lo, eu tive uma dúvida. Será que as pessoas estão dormindo normalmente ou só quando o sono vence? Nesse sentido, para responder, eu pensei no meu 2020, no meu ano. E meu ano começou todo planejado. Eu tinha uma rotina, eu tinha tarefas e até mesmo eu planejei os fins de semana para distrair a minha cabeça saindo dessa rotina, não é mesmo? E aí estourou a quarentena em março. E eu me lembro no início da quarentena que muitas pessoas pensaram que ia passar muito rápido, né? Que ia durar semanas e a gente ia voltar ao normal. Então no início foi muito tranquilo, porque eu consegui manter uma rotina de dormir e acordar cedo e fazer as mesmas coisas, mas dentro de casa. Mas com o tempo, e obviamente a quarentena não passou, isso fez mudar, porque eu ia dormir sem sono nenhum. E aí eu deixei, o livro mostra também isso, que quando a gente está com a mente muito desocupada e muito vazia, a gente deixa espaço para pensamentos sabotadores. E a ansiedade cresce. E é isso que é a síndrome do pensamento acelerado. Porque o nosso corpo está parado, querendo descansar, mas a nossa mente está trabalhando o tempo todo, está a mil e dando passos maiores que a barriga. E nesse sentido, eu fiquei mais ansioso e mais angustiado o tempo todo, pensando no passado e o que eu poderia ter feito e aproveitado, e pensando muito no futuro e de como que o que vai ser da gente depois desse período, não é mesmo? E nesse sentido, eu comecei a ir dormir mais tarde, só quando o sono ia vencer. E com isso, eu pensava assim, eu indo dormir cedo, tava fazendo as coisas e indo dormir tarde ia acabar fazendo as mesmas coisas, para que eu tô indo dormir cedo e ainda mais sem sono? Então, respondendo a minha pergunta, eu tô deixando muito mais o sono vencer e me ocupando mais durante até o máximo que der para a ansiedade não vir, para ficar com a mente mais ocupada possível. E esse livro ajuda muito, hein? Podem ler, ele é bem teórico, ele não conta uma história, ele conta assim a pesquisa do cara e várias coisas assim que moldam a ansiedade, que também eu não tô falando aqui, eu não quero a responsabilidade de dizer como tu deve se sentir, como tu deve agir. Então é um livro muito bom e que ensina bastante, tá bom? Enfim, nessa dúvida que eu tinha, e que me desanimou bastante e me desgastou essa rotina, né, de fazer as mesmas coisas e não trocar o cenário, que isso, como eu falei no primeiro vídeo, isso é muito ruim, né? A rotina é bom, só que se a gente não muda o cenário que a gente vive, a gente se desgasta, a gente desanima demais. Então, quando eu tava já solucionando isso e lendo o livro e aprendendo mais sobre mim e como eu tava passando essa época do ano, eu decidi perguntar para um amigo. E esse meu amigo respondeu respondeu a pergunta da seguinte forma: eu estou até dormindo mais. Eu durmo de tarde e de madrugada. E eu fiquei pensando, cara, isso que é incrível, né, meu? Que cada pessoa tá agindo e sentindo de alguma forma esse período do ano. E isso que eu quero pra vocês, eu tô propondo pra vocês aqui embaixo no vídeo, tá? Pra vocês falarem como vocês estão se sentindo, podem se sentir à vontade de me chamar e conversar sobre isso. Que
a forma que a gente está lidando com os problemas e a ansiedade que vem, que é inevitável, é normal do ser humano, e a gente deixar esses pensamentos. Só que não é normal a gente deixar esses pensamentos nos controlarem, e esse livro mostra muito isso, que esses pensamentos sabotadores, eles nos controlam e a gente não pode. Ele até tem uma frase no livro que é: a gente vira inquilinos da nossa própria cabeça. E não, a gente deve ser os proprietários da nossa cabeça e a gente deve sim mandar nossos pensamentos. E a gente deve controlá-los. Então, podem se sentir à vontade em responder aí nos comentários como vocês estão se sentindo nessa época. E aí, prolongando ainda mais essa conversa com o meu amigo, ele me respondeu que quando ele deita, ele se alivia porque ele tira toda essa ansiedade que ele sente da pressão das redes sociais, das notícias ruins, sim, que tem muita notícia ruim, e a gente deve até mesmo evitar elas, pra gente não desgastar e desanimar tanto disso. E quando ele deita, ele se alivia, porque já que ele não tem nada pra fazer, e quando ele deita, ele tá fazendo sim alguma coisa, ele tá dormindo, ele tá descansando e tirando todo esse peso. E comigo é totalmente o contrário. Comigo é totalmente o contrário. Quando eu tô assim fazendo alguma coisa e vendo notícia, respondendo as pessoas, fazendo esses vídeos, eu tô sim me ocupando e é muito melhor que dormir. Pra mim é muito melhor que me deitar e tentar dormir, sabe? Então é isso que eu tô achando legal nessa discussão que eu tô trazendo. Que cada pessoa sente de uma forma, até mesmo a ansiedade. A ansiedade caminha por caminhos diferentes em cada pessoa, né? E na minha forma era porque eu tava com a mente muito vazia. Enfim, e é isso. E eu termino esse vídeo falando, me perguntando e perguntando pra vocês e falando pra vocês se perguntarem: como eu durmo na quarentena? Dessa mesma forma, a gente se conhece mais, a gente cria uma discussão bem legal aqui nos comentários, e dessa mesma forma a gente se autoconhece melhor, tá bom? Porque a crise veio pra gente se conhecer mais, pra gente mudar como pessoas. Acho que isso é muito inocente da nossa parte, se falar isso. A crise tá aí, é muito grande, a gente nunca viu algo parecido, mas acho muito inocente a gente falar que isso é um autoconhecimento, veio pra nós, a gente se autoconhecer. Acho que é muito mais complexo do que isso, só que a gente pode, de uma forma mais otimista de ver a coisa, a gente vê essa crise como sim uma forma de melhorarmos e se autoconhecer para no futuro, eu acredito, a gente ser uma pessoa muito mais evoluída e melhor, tá bom? Então não esquece aí de comentar, curtir, se inscrever e conversar comigo aí nos comentários, falar de que maneira vocês estão dormindo, beleza? E é isso pra hoje. Vocês ficam por aqui. Tamo junto. Valeu!